E aí, pessoal, beleza? Todo mundo tá bem? Eu espero que sim. Com esse clima de chuva no Rio de Janeiro, né, pessoal? Quem diria? Tá quase uma semana chovendo e esse clima de montanha doida. Eu estava aqui, pessoal, recordando algumas obras que eu gosto de assistir, tá? V de Vendetta, de Alan Moore e David Lloyd. Garanto que não vou lhe fazer mal. Quem é você? Quem? Quem é só a forma que deve ter um porquê, e o que eu sou é um homem de máscara. Isso eu já notei. É claro que já. Não questionei seus poderes de observação, apenas enfatizei o paradoxo de perguntar a um mascarado quem ele é. Gosto muito desse V de Vendetta, de vez em quando eu tô assistindo ele. Na minha opinião, fala de um ponto muito sensível e crucial na história humana, e eu quero falar sobre isso. Ao longo da história, né, pessoal, povos inteiros aí foram dominados não apenas pela força em si, mas pela construção de narrativas. Eu sei que é chato ficar falando dessas coisas, né, toda hora sobre narrativa. Parece até que estamos aí sempre falando de conspirações e tal. Mas, pessoal, você sabe, se alguém não falar que existe um determinado problema, você nunca vai saber de fato, até ser tarde demais. O problema do controle raramente começa com violência direta. Geralmente nunca assusta logo de cara as pessoas. Ele começa assim, com pequenas concessões, né? É um tapa na orelha, um beliscão ali, uma coisinha tal. Você sabe como é que acontece isso? O problema é que as pessoas pensam que isso acontece na casa dos outros. Primeiro vem a promessa de proteção, depois vem a justificativa da segurança, a justificativa daquela tapa. Em seguida, surgem regras temporárias que, curiosamente, pessoal, nunca deixam de existir. E esse é um ponto que as pessoas às vezes negligenciam, tá? Quando percebemos aquilo que era exceção, se transforma aí em normalidade. Quando a coisa normaliza, que é o que está acontecendo ou não nos dias de hoje. Pare e observe um pouco aí. A grande questão, de fato, é que a maioria das pessoas não percebe esse processo acontecendo em suas vidas. O domínio raramente chega com uma tirania, como eu falei, logo um pé na porta, logo assim, declaradamente, né? Ela chega vestida aí de necessidade, de cuidado, muitas das vezes de democracia e de patriotismo. São coisas que a gente tem que observar até onde vai essa democracia e esse patriotismo que tanto se fala. Esse é um dos mecanismos mais comuns e antigos do poder. E aí que tá, é muito fácil se cobrar responsabilidade apenas dos outros, não é verdade? Quando, na verdade, tudo fica escancarado. No entanto, pessoal, é importante entender que há uma diferença enorme entre uma ordem social e submissão. Uma submissão coletiva. Uma sociedade saudável, de fato, possui algumas características, algumas regras, instituições e estrutura de organização. Isso é necessário, tudo bem, a gente sabe disso. Agora, o problema surge quando essas estruturas deixam de existir para servir ao povo, pessoal. Presta muita atenção nisso. É nesse ponto que começa o processo silencioso, seletivo de perda da autonomia. E foi baseado nessa ideia, né? Que eu estou aqui até passando para vocês, nesses pensamentos que eu estou estudando, né, e também escrevendo sobre uma obra que vai por essa linha de raciocínio, né? O que mais me chama a atenção ao refletir sobre essa obra que eu estou a construir é que ela não fala apenas assim de governos e autoritários e tudo mais. Fala de algo mais importante e desconfortável também, e profundo, por assim dizer. A passividade das pessoas. Dominar uma população, pessoal, entenda, dominar uma população completamente consciente é quase impossível, mas dominar uma população distraída, cansada ou desinformada é extremamente fácil. Hoje vivemos em uma era, vamos dizer assim, né, de informações abundantes, certo? Mas, paradoxalmente a isso, também vivemos aí uma era de distração constante e, por incrível que pareça, pessoal, estudos indicam que as próximas gerações serão mais idiotadas do que as anteriores. As pessoas estão emburrecendo a cada período que se passa. Redes sociais, entretenimento rápido, conflitos ideológicos superficiais e debates vazios ocupam aí grande parte da atenção coletiva. E também será, de certo modo, né, pessoal, culpada pelo emburrecimento do povo. A pergunta é,
A quem isso interessa? A quem esse tipo de comportamento, a quem esse controle interessa? Enquanto isso, decisões estruturais sobre economia, tecnologia, vigilância e poder político continuam aí sendo normais ser tomadas por algumas pessoas de alguns níveis, né, que a maioria das pessoas sequer acompanha. Geralmente, em uma ideia, em uma festa, em uma reunião de cúpula, tomando vinho de dinheiro corrompido, isso cria aí um cenário muito curioso. Você não está percebendo isso? Muitas pessoas acreditam estar participando intensamente, pessoal, da vida política, porque comentam notícia ou discutem opiniões na internet. Mas, na prática, continuam aí distantes das decisões que realmente moldam o futuro de uma sociedade. É só você contar, é só você perceber, olhar no seu bairro, olhar ao seu redor, olha as pessoas que convivem com você. Vê se as pessoas estão mais discutindo coisas que não têm futuro. Esse afastamento entre a população e o poder cria aí um espaço perigoso, um espaço vazio aí, e muitas vezes é ocupado por outras coisas. E nesse espaço surgem governos cada vez mais confortáveis em expandir sua influência sobre a vida das pessoas. Novas leis, novas regulamentações, novos sistemas de controles e novas formas de monitoramento vão sendo introduzidos pouco a pouco. É assim que acontece. E você deixará naturalmente, um dia você deixará naturalmente de ver vídeos como esse, por exemplo. Não vai querer se interessar por esse tipo de assunto. Ah, isso aí é chato, não quero saber disso. Nada disso acontece de forma abrupta, de uma hora para outra, não, pessoal. Por exemplo, a história mostra que a grande mudança de poder quase sempre acontece de maneira gradual, ok? A história já mostra isso. Se você ler um pouquinho, se você procurar um pouquinho, você vai ver isso aí. Pequenos passos acumulados, né? Vai aí se acumulando ao longo de anos, criando aí estruturas gigantescas que depois de certo tempo, aí se torna tão difícil de ser derrubadas, de se questionar. Está sendo assim ou não nos dias de hoje? Responda para mim. Você pensa que a bagunça que estamos vendo aí foi criada ontem? Não. Você deu espaço para isso. Eu dei espaço para isso. De alguma maneira, nós ficamos cegos a isso. Por isso, o alerta contido na narrativa de V de Vendetta, que é um filme que eu gosto muito, não deve ser interpretado apenas como um chamado de revolta ou coisa e tal. Ela é, antes de tudo, um chamado à consciência, pessoal. A pergunta mais importante, talvez, não seja quem governa. A pergunta mais importante é como permitimos ser governados. Você já se perguntou isso alguma vez? Como você se permitiu ser governado por pessoas piores do que você? Esse é um ponto fundamental. Quando a população começa a aceitar qualquer decisão vinda do poder sem questionamento, ela está transferindo gradualmente sua responsabilidade coletiva. É isso que acontece. E quando a responsabilidade desaparece, a liberdade também começa a desaparecer gradativamente, pessoal. Mas é claro, como eu digo, né? Somente quando a água bater na bunda é que as pessoas vão perceber. Já estão percebendo, né? É confortável acreditar que o governo autoritário, por exemplo, surge apenas em momentos extremos da história. Mas a realidade é outra. Mostra que eles nascem no processo social longo. São longos processos, são vários tipos de distrações que acontecem no decorrer disso tudo. São muitas desinformações e também, principalmente, desinteresse. Quantas pessoas tem ao nosso redor que têm desinteresse por tudo isso? O medo é especialmente poderoso nesse processo. Eu sei que eu falo muito da teoria do medo, mas um dia você vai entender. Um dia você vai entender. Não precisa ser agora. Quando as pessoas sentem, pessoal, que o mundo está perigoso, ela tem a tendência a buscar figuras ou instituições que prometem estabilidade. Esse impulso é profundamente humano. Todos nós queremos aí, de alguma maneira, segurança. O problema aparece quando a promessa de segurança se torna justificativa para qualquer tipo de controle. Preste bem atenção. Qualquer tipo de controle da sua vida, pessoal. Se o medo se torna aí permanente, a liberdade começa a aparecer um risco. Já notou isso? Esse é um padrão comum. Eu sei que é chato, tem várias formatações, né? Tem o adestramento pavloviano, tem várias coisinhas envolvidas nisso tudo, para você entender mais aprofundado sobre esse tema. Então, mais uma coisa que tem que ser entendido é quando a liberdade começa a parecer um risco,
de certo modo, muitas pessoas passam aí a defender sua própria limitação. Entenda bem isso. Quando você passa a defender sua própria limitação, aí começa a ter os problemas. Esse talvez seja o ponto mais inquietante de toda a reflexão de hoje. A dominação mais eficaz não é aquela imposta pela força, é aquela que a própria pessoa passa a defender. Pessoal, quando você passa a defender sua própria prisão, aí começa um problema. Na minha opinião, aí já é um problema cognitivo. Quando isso acontece, não é necessário censura explícita. Não é necessário repressão constante. A própria sociedade passa a vigiar e silenciar quem questiona ao seu redor. É assim ou não é? Você às vezes vê uma coisa que é claramente absurda e você fala em uma pessoa que você ama, uma pessoa perto de você que não deveria concordar com aquilo, simplesmente ele aceita. Que bom! Esse fenômeno já foi observado diversas vezes ao longo da história. Ideias impopulares são ridicularizadas, questionamentos são tratados como ameaças e debates públicos se tornam aí cada vez mais estreito. Mais estreito que eu digo o quê? Somente entre pessoas específicas, que têm interesses específicos. A consequência disso é uma sociedade menos capaz de pensar criticamente nas coisas. É o que a gente está vendo. Basta você apontar algo extremamente ridículo, horrível de aceitar, e você vê as pessoas tratando isso com a maior naturalidade. A naturalização do ridículo. E sem pensamento crítico, qualquer sistema de poder se torna aí mais forte. Por isso, acredito que o verdadeiro alerta dessa história não é sobre regime autoritário, é sobre um comportamento coletivo que pode surgir aí em qualquer época, em qualquer país do mundo, em qualquer sistema político. Quando isso acaba se naturalizando, aí começa um grande problema. A liberdade, pessoal, não desaparece apenas quando o governo se torna um autoritário. Ela desaparece também quando as pessoas deixam de se valorizar, deixam de valorizar a sua própria liberdade. Acredita que somente o outro pode fazer alguma coisa por você. Ser livre é muito mais do que isso. Ser livre exige responsabilidade, exige reflexão, exige disposição para questionar narrativas prontas que estão aí. Vem sempre aquela ideia, e eu odeio quando ouço isso, mas todo mundo rouba, mas isso sempre existiu. Isso é muito ruim. Mas também exige maturidade para reconhecer que nem toda crítica precisa ser radical e nem toda autoridade é inimiga da sociedade. O verdadeiro desafio, de fato, está aí em encontrar equilíbrio nessas coisas. Sociedade forte não são aquelas que vivem em constante revolta, mas também não são aquelas que vivem em constante submissão. Se você está submisso, se a tudo você normaliza e acha que tudo isso é normal, aí temos um grande problema mais uma vez. Eles são aqueles, uma boa sociedade é aquele que mantém o poder sob vigilância, pessoal. No final das contas, talvez a mensagem mais importante, como eu sempre falo aqui para vocês, não seja sobre destruir sistemas ou confrontar governos. Ninguém quer isso, isso não faz bem para ninguém. Talvez seja algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, mais difícil é a consciência, pessoal. Eu sempre vou aqui repetir para vocês, porque é o que me resta repetir. Manter a consciência desperta. Isso aí é o que traz iluminação. Porque a história mostra algo muito importante, pessoal, e claro, quando as pessoas param de pensar, alguém começa a pensar por elas. Se você for novo por aqui, curta, compartilhe, deixe, estou aqui. E até o próximo vídeo, pessoal. Fique com Deus e nos vemos.